Exaltado seja a santidade do Cordeiro, na sua bondade, no seu poder e majestade. Nós possamos a cada dia agradecer ao Senhor por ter derramado o seu precioso sangue para nos dar a salvação. Senhores, possam serem visitados. Deixe preparado aí o seu copo com água. Vamos consagrar e participarmos no final para sermos mais e mais abençoados. Este pequeno estudo tem um conselho muito importante para o senhor, a senhora que frequenta uma igreja, um ministério, ou que já frequentaram o ministério e não frequenta mais. Não faça como muitos que saem da igreja e abandonam a fé, abandonam Cristo. Nós sabemos que as igrejas estão passando por um momento muito difícil. Mas se nós abandonarmos as igrejas, a igreja, não podemos, não devemos abandonar Cristo, abandonar a nossa fé, perder assim a nossa salvação. Qual é o conselho? É que o Senhor, a Senhora, mesmo estando em uma igreja ou não deixe de ter um momento íntimo com o Senhor no seu quarto. Mateus 6, versículo 6. Este momento que tivermos com o Senhor é que poderá salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. Existem muitas pessoas que nem mesmo quando estão em um leito de dor reconhecem. Seria um momento para ter uma conversa com o Senhor, para reconhecer as grandezas do Senhor. E essas pessoas, muitas vezes, o Senhor espera que mesmo em um leito de dor, essas pessoas reconheçam a sua fragilidade e peça perdão ao Senhor. Então, esse encontro individual com o Senhor, não devemos negligenciar. Mesmo estando em uma igreja ou saindo dela, nós sabemos que é inútil procurarmos a nossa salvação em um ministério. E a nossa salvação podemos encontrá-la em uma conversa individual com o Senhor, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, e pedindo ao Senhor que não deixe que nós passamos desta vida para outra sem a nossa salvação. Então, esta conversa é muito importante, esse encontro individual com o Senhor.
Não devemos fazer como muitos. A internet está cheia de pessoas com este caráter. Abandonam a igreja, saem falando dos pastores. Os pastores só querem dinheiro, saem falando das fragilidades dos membros das igrejas, mas vivem uma vida de pecado, uma vida longe da presença do Senhor. Aí vem os senhores. Deveriam estes reconhecerem a sua fragilidade, seus pecados. Tudo que nós quisermos que os homens fazem, nós devemos fazer. Se eu enxergo as fragilidades na vida dos pastores, eu devo fazer melhor. E aí, vejam, senhores, porque eu falo de muitas carências das igrejas? Porque eu tinha tudo para ser mais um pastor, recolhedor de dízimos e ofertas das pessoas. Porque venho de uma família humilde, pobre, e eu tinha tudo para ter inúmeras igrejas, viver como eles. E eu falo da fragilidade dos ministérios, de muitos pastores, que o Senhor, na sua infinita grandeza, tem me mostrado a cada dia que aquilo que Ele nos dá de graça, não podemos vender em se tratando da nossa salvação. E aí veio os senhores. Os pastores estão vendendo o evangelho. Eu não posso vender. Estão brincando com a sua vida, muitos deles, com as suas vidas sentimentais. Eu não posso fazer isto. Estão se metendo em política, são políticos, um grande percentual. Eu não posso fazer isto, porque o Senhor me levantou para pregar o evangelho, assim como os demais líderes que não reconhecem. E no livro de João, no capítulo 10, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro. João 10, versículo 2. Ali o Senhor fala que aqueles que passam pela porta são pastores. Eu já expliquei no estudo aqui atrás e vou relembrar nesse. Passar pela porta significa um novo nascimento. O líder que é chamado precisa nascer de novo. Precisa pregar os ensinamentos que Cristo mandou que pregássemos. Pregar o evangelho da salvação de graça. Mateus 10, versículo 8. Expulsar demônios, curar enfermos de graça. Então o pastor que passa pela porta recebe a aprovação do Senhor para pregar o santo evangelho. Estes dão ouvidos ao Santo Espírito. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvido, ouça o
que o Santo Espírito diz para nós. Não tem nenhuma vantagem pregar este evangelho que está sendo pregado, porque é um falso evangelho que está sendo vendido dentro das igrejas, um evangelho que não tem poder algum para transformar, para salvar a vida das pessoas. Não há vantagem nenhuma pregar esse evangelho. Seria bem melhor os pastores que estão pregando este evangelho arrumassem um outro serviço e viviam mais dignamente, porque este evangelho pregado, ele não tem poder. Inútil está sendo o trabalho desses líderes. E agora imagina os senhores, creia os senhores, para pastorearmos um rebanho, um título não basta. Qualquer um pode abrir uma porta, cursando teologia ou não, e pregar este evangelho que está sendo pregado. Porque para pregarmos este evangelho, não há necessidade de nenhum preparo. Pregar que Cristo vai voltar, falar que as pessoas não podem comer isso ou aquilo, que não pode usar certas vestimentas, são as doutrinas ensinadas por aí. Chegar dentro da igreja, pregar essas mensagens e pegar o dinheiro das pessoas, isso não precisa teologia. Não precisa nenhum curso de teologia para pregar esse evangelho que está sendo pregado aí. Qualquer um pode abrir uma igreja, uma porta e pregar esse evangelho que está sendo pregado aí. A palavra de Deus tem sido banalizada por estes pregadores que têm pregado esse evangelho, mas com interesses próprios. E é isso porque este evangelho pregado, ele não tem nenhum poder para transformar as almas, para salvar vidas. Infelizmente, as pessoas que estão dentro das igrejas não percebem que estão recebendo um falso evangelho, pagando pelo mesmo, um evangelho que não os levarão a lugares algum. No livro de Lucas 24:49, o Senhor fala: permanecei em Jerusalém, permanecei em obediência os ensinamentos de Cristo. Ao fazermos isto, recebemos o poder e a aprovação para sermos um pastor de ovelhas. Esses são aqueles que passaram pela porta, que receberam a aprovação de Cristo, que pregam em obediência ao Santo Espírito, são leais ao Santo Espírito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, devido à negligência dos pastores, à fragilidade dos pastores, a igreja a cada dia está se igualando com os costumes do mundo. Devido a essa deficiência das igrejas, dos ministérios, dos pastores, nós devemos ter um encontro com o Senhor.
individual. Entra no nosso quarto. Falarmos, olha, quando eu estiver no meu quarto, estou conversando com meu Pai, estou tendo uma conversa com o Senhor. Desliga tudo, abaixa todos os aparelhos, porque eu estou conversando com o Senhor. Isto é que pode nos salvar nos últimos momentos da nossa vida. Esse encontro individual com o Senhor. E eu reprisarei tantas vezes. Muitos, mesmo em um leito de dor, têm essa oportunidade de pedir perdão ao Senhor, conversar com o Senhor, de ter um encontro com o Senhor, mesmo nos seus últimos momentos de vida, e não fazem, e perecem sem a salvação. Então, este costume, este encontro, estando em uma igreja, ou se sairmos dela, esse encontro com o Senhor, devemos ter individualmente, todos os dias da nossa vida. Entrarmos no nosso quarto e termos um momento com o Senhor, cantarmos hinos, entoarmos louvores e termos uma conversa reverente com nosso Pai. Não deixarmos para fazer isto dentro das igrejas, porque, infelizmente, o objetivo das igrejas, dos líderes, são outros bem diferentes. Então, nós é que temos que buscar a nossa salvação. Nós é que temos que zelar pela nossa salvação. Conservar a fé que temos para não perdermos a coroa da vida. Então, se o Senhor, a Senhora, frequenta uma igreja ou deixou de frequentar, não negligencie este encontro com o Senhor dia após dia. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Consagre esta água. Quem dela beber, receba a bênção, Senhor. Que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória da sua presença. Vamos participar. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver uma ação de um mal, uma porta fechada, que esta porta possa ser aberta e que esse mal possa ser repreendido na autoridade da sua palavra. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça ou no coração, feche os seus olhos e apenas crê. Meu Pai, passa com o teu poder no alto da cabeça desse homem, desta mulher que tem crido nestas verdades e liberta-os das garras do mal. Que caia por terra toda seta maligna, toda porta fechada que possa ser aberta para a glória do seu nome. Meu Pai, visita os caminhos desse homem, desta mulher, desta família, na autoridade da sua presença. Agora repita comigo: na glória do Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, o Senhor. Jogue as suas mãos para trás com fé. E que sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo, meu amigo, e não volte nunca mais.
Receba a paz, a bênção, a direção, a prosperidade no seu viver diário, para a glória que há na presença do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Você que quer, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem e esta mulher. Estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Que possamos, meu Pai, no nosso viver diário, ter a sua companhia, a sua proteção, a sua presença, meu Pai, a sua direção, para a glória do teu santo nome. Exaltado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre, sempre, para todo e sempre. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.